Olá, TV Relacionamentos, aqui é Gisele Fraga com flores e uma concha, porque eu tô na minha praia, que se chama Tucuns, para te desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, porque sem o Pai lá de cima, que é Deus, nada disso poderia estar acontecendo na minha vida. Que Ele te abençoe abundantemente, com muita graça, com muita saúde, muita alegria, muita felicidade, muito tudo, que não lhe falte nada nunca. Muita alegria. Kendi, eu tô com você. Olá, internautas. Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. O programa está muito top, porque é como se fosse uma realização do sonho. Trazer essa especialista profissional maravilhosa, né, da cidade de Campinas para São Paulo, um dia de sol, né, e ela aceitou o convite. Carol Tarelli, muito obrigado, viu? Gratidão mesmo, tá? Eu agradeço, Perfeito. Carol, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu e como foi a trajetória da sua, a escolha da sua carreira. Se você em algum momento, antes de escolher, você teve dúvidas sobre essa ou outras, e se depois que você abraçou a carreira, você decidiu seguir nela, ou teve dúvidas de fazer mais outra coisa? Olá, tudo bem? Então eu venho da cidade de Campinas, sou nascida lá, sou filha de mineiros. Opa! E aí, assim, eu sou a primeira filha de 3 filhos, né? E minhas irmãs sempre muito estudiosas, então desde pequenas elas sempre sabiam o que queriam fazer. E quando chegou ali pela idade de escolher faculdade, eu não sabia o que fazer, eu achava que eu era muito nova para decidir o que eu queria fazer para o resto da vida. Isso. Né? Então, assim, hoje isso mudou um pouco, né, Kendi? Sim, mas é pela assim, longevidade, né? Sim, mas antigamente você tinha que escolher uma profissão que você tinha que levar para o resto da vida. É verdade. Então, assim, eu falei para minha mãe é pedagoga, falou assim, Caroline, eu quero que você saia com um diploma da escola. E aí eu fui fazer o magistério. Só que assim, eu não fui muito, sabe, foi contra gosto. E aí eu falei para ela, tudo bem, eu vou, mas eu quero fazer então o técnico de enfermagem, porque eu queria alguma coisa na área de saúde, mas o técnico de enfermagem podia estar mais próximo com todas as profissões ali para eu poder observar cada um, porque eu não sabia o que eu queria. E ali dentro do técnico de enfermagem eu comecei por exclusão, que eu não queria. E aí quando eu vi o papel do fisioterapeuta, eu falei assim, eu quero ser fisioterapeuta. Então aí eu fui fazer fisioterapia, fui para a área de cardiopulmonar, fiz residência, também fui a primeira residente da PUC de Campinas, nessa especialização. E aí quando eu saí para coordenar um serviço lá. Nesse meio tempo eu casei e depois de alguns anos eu já queria engravidar, queria ser mãe. Então assim, quando a gente decide que a gente quer ser mãe, a gente quer para quando? Para ontem. Ansiedade. E aí o que aconteceu nesse processo? Eu perdi alguns bebês durante a história, essa jornada. Perdi 1, perdi 2, perdi 3 bebês. E assim, foi uma fase muito difícil da minha vida, sabe, Kendi? Emocional, abala muito mesmo. Muito, porque assim, na verdade, dentro de mim, eu sentia que eu tinha alguma coisa que não era... Sabe quando você sente assim, fala, você tem alguma coisa, mas você não sabe o que é. E aí eu busquei 43 médicos, tanto particular quanto do convênio. E eu escutei de tudo quanto tipo de coisa. Por exemplo, é normal você ter 3 perdas gestacionais. Assim, gente, é normal pra quem? Né? Assim, você mexe demais, tanto com o relacionamento, com a cabeça da gente, a gente fica meio depressiva e a ansiedade aumenta mais ainda. Passei por diversas especialidades, como mexe com DNA mesmo, sabe, para ver a estrutura do DNA no meu e do meu marido. Bom, passei até para ver a parte de sangue, só que não deu nada. E aí, nesse processo, eu falei assim, quando eu tiver um filho, eu quero ficar com ele, porque a minha mãe, na minha infância, foi muito ausente. Muito ausente. E aí eu falei, bom, por tudo isso que eu passei, quando eu tiver um filho, eu quero ser mais presente. E lá, por ser um hospital, quando eu coordenava, eu ficava
das 8 às 7 da noite, período todo fora. E aí quando eu falei pro meu marido, falei, olha, a gente ia fazer uma viagem longa, ia ficar 2 meses fora do Brasil. Certo. E aí eu pensei assim, bom, nesse período então eu quero investigar, quero ver o que eu tenho. Falei pra ele, não sei se é um caso de fertilização, não, mas eu quero ir numa clínica de fertilização, porque aí eles vão, né, procurar, esmiuçar tudo ali. E aí eu levei, antes de sair de casa, eu tenho uma pasta onde tem todos os laudos, tem uma que tem todos os exames, que é desse tamanho, e as outras que são laudos. E aí ele chamou o elevador, na hora que eu fui sair pela porta assim, eu escutei assim, sabe, parecia a minha voz mesmo, mas ele falou, leva os exames. Ainda questionei essa voz, falei, mas pra que levar exame? Se eu tenho os laudos, leva o exame. Aí eu falei, espera um pouquinho, corri lá dentro, peguei essa pasta e a gente foi pro médico. Chegando no médico, eu contei toda a história e aí ele falou assim pra mim, quero ver os exames. Aí eu peguei e dei o laudo. Ele, você não tem o exame desses laudos? Eu falei assim, aí tirei de baixo, assim, tem, coloquei assim. E aí ele começou a olhar e falou assim, você tem o laudo desse exame? Eu falei, tenho, é esse daqui. E aí no laudo estava relatando que eu não tinha nada. Eu falei assim, Carol, só por esse exame dá pra ver que você tem um tipo de trombofilia. Na hora eu comecei a chorar, assim, sabe? Eu falei assim, tem tratamento? Tem como levar adiante? Ele falou assim, tem, calma. Aí, nossa, foi a maior alegria da minha vida, sabe? Descobri que eu tinha uma doença, porque ia ter um tratamento, tinha uma causa porque eu perdi os bebês, né? E aí, nesse meio de campo, ele falou, olha, vamos investigar, não engravida nesse tempo. Porém, o dia que eu fui lá, nesse dia, eu já estava grávida. E aí, eu descobri, eu estava fora do país, e aí, assim, era aplicar injeções todos os dias na barriga. Quando meu filho nasceu, o Henrique, eu ia voltar para o hospital. E aí eu falei, bom, não é isso mais que eu quero. Aí começa, assim, uma outra jornada na minha vida. Eu me senti muito perdida. Eu não sabia o que eu queria fazer, quem eu era, porque eu falo, quando nasce um filho, nasce uma outra mulher. Então, assim, eu não sabia o que eu queria fazer, o que eu gostava, por que eu fazia aquilo. E eu comecei, sabe, a me questionar muito. E junto com isso veio uma depressão pós-parto também. E eu fiquei em casa, coisa assim, de uns 2 anos. Nesses 2 anos, eu fui empreender, fui fazer marketing de rede, aprender a fazer marketing de rede. A gente teve uma empresa de aluguel de malas. Interessante. Foi muito legal, estava dando muito certo até a pandemia. Sim. Aí quando veio a pandemia, mas aí eu estava naquela... Eu gosto muito de contato, de conversar com pessoas, sabe? Sim. E o contato que eu tinha nesse era só por telefone, e era só para ouvir reclamação, as pessoas muito ansiosas. Aí eu pensei, já não estou mais gostando de fazer isso. Eu pensei, eu vou procurar uma outra coisa. Aí conversando com a minha madrinha, ela falou assim, você é tão bonita, você é tão comunicativa, por que você não vai para a área de estética? Nossa, será? E aí eu comecei a lembrar na infância, o que eu gostava de fazer na infância. Eu lembro quando eu ia para Minas nas férias, que era a única viagem que a gente fazia, era para Minas, nas férias. Eu lembro da minha mãe comprar, tem aquelas revistinhas de catálogo. Sim. E aí eu folheando, eu marcava assim, minha mãe comprava aquele kitzinho, e aí quando eu ia para Minas levava tudo. E aí, na casa da minha avó tinha um baú assim no quarto, e esse baú ela tinha coisa de quando ela tinha casado, imagina só. Então tudo que ela ganhava, ela colocava dentro desse baú. E aí juntava todas as mulheres dentro desse quarto, e eu sentava na cama, colocava o travesseiro, aí era a vez da minha tia, aí eu cuidava, passava os cremes, sabe, no rosto delas, e a gente ia conversando, e minha avó ia tirando as coisas de dentro do baú, ia contando as histórias, e aquilo assim, sabe, era assim, toda vez que tinha as férias, a gente sabia que ia ter esse momento. E eu gostava muito desse cuidar do outro. E aí eu falei, nossa, olha, eu gostava de fazer isso na infância. E aí uma das coisas que me ajudou a sair da depressão foi eu me cuidar. Ir pro banheiro, assim, eu não dormia direito à noite, ficava muito chorosa, mas quando dava 5 horas da manhã, eu acordava, ia pro banheiro,
tomava um banho, da cabeça aos pés, saía, eu olhava assim no espelho e falava, meu Deus, como que eu vou aguentar viver um dia de luxo? Aí eu fazia um cuidado com o rosto, sabe, prendia o cabelo, passava um creme, passava um batom, um rímel. Aí eu olhava assim no espelho e falava, até que não tá tão ruim assim, dá, né, pra viver o hoje, o agora. E aí eu fui um dia após o outro. Então assim, eu fiz essa mudança de carreira, né, na verdade, assim, descobri, na verdade, o que eu queria fazer, passando por essas dificuldades, né. Então, hoje eu trabalho com estética, fui fazer uma pós-graduação em estética e eu gostei muito, muito mesmo. E eu falei assim, eu me encontrei. Aí eu fui trabalhar nesse ramo de estética, que eu estou até hoje. Que bacana. É como se na sua jornada você sentisse que o quebra-cabeças ainda faltava alguma coisa. Aí assim, você falando em quebra-cabeça, você fala assim que as coisas vão aparecendo de uma forma que, quando você está aberto, né, eu falo assim que existem dois tipos de pessoas, aquelas que são mais introspectivas, ficam mais quietas, que não tem nada de errado nisso, que é o jeito de cada pessoa, Sim. E tem aquelas que são mais comunicativas. Eu sou do grupo que sou mais comunicativa. Não era assim, tá, Kendi? Eu sempre fui assim, muito tímida. A ponto de ter que entrar embaixo da cama, me esconder de tia, de visita em casa. Hoje, por exemplo, eu estou aqui, eu não fico pensando o que vai ter, o que vai acontecer. Eu falo, vou viver o agora. Muito bom. Porque assim, senão eu fico ansiosa. E falando em peças de quebra-cabeça, com tudo isso que aconteceu na minha história, eu falo assim, quando a gente nasce, você nasceu, Deus te deu um saquinho cheio de peças de quebra-cabeça. Assim, Kendi, a sua missão é montar esse quebra-cabeça. Carol, você vai receber esse saquinho com essas peças, aí você vai montar o seu quebra-cabeça. Só que no decorrer da vida, você vai tirando essas peças, você vê que umas não encaixam, você vê que uma é vermelha, que não tem nada a ver com aquele quebra-cabeça. E aí vem a parte de quem é comunicativo, né? Eu falo assim que a nossa missão aqui, quanto mais conexão que a gente tiver com as outras pessoas, eu venho aqui nessa conversa com você, né, trocando essa ideia, alguém está ouvindo, vai falar assim, nossa, não, é legal o que ela está falando, é legal que eles estão conversando, mas às vezes não encaixa no meu quebra-cabeça. Mas aí, de repente, conversando com uma outra amiga, fala, nossa, eu vi uma entrevista com a Carol lá no Kendi, ela falou disso. Aí é como se eu tivesse essa peça do meu quebra-cabeça, que não era minha, você passa para uma outra pessoa, que essa pessoa vai e leva a outra. Então, assim, a nossa missão é, sabe, essa conexão com as pessoas. Por isso que eu falo assim, que hoje eu trabalho cuidando da pele, mas não só cuidando da pele, porque eu falo assim, todo mundo que passa ali, eu pego uma pecinha e deixo uma pecinha, pego uma pecinha e deixo uma pecinha. Então, assim, quando eu estou cuidando, eu estou assim, muito de ouvido, sabe, de presença para ouvir o que a pessoa está falando, o que eu posso acrescentar. Não. Então, não é só estética, não é só resultado. Eu falo assim que quando você realmente acha que você gosta de fazer, você precisa assim, de uma metamorfose muito grande, né? Porque você muda tanto a sua mente, como o corpo, como a alma, e você passa a tocar outras almas, não só o corpo, só a pele. Verdade. Carol, mas você tem a responsabilidade de a pessoa vir até você tem que deixar ela melhor do que quando. Então, isso sim. Que fica bonito, porque aí faz bem para você também. Né? O conjunto, né, de energia que dá aquilo é o que faz bem. Sim. Eu falo quando a pessoa vai para um processo assim, de fazer peeling, né? Que peeling normalmente descama o rosto. E aí eu tô ali conversando com ela, aí assim, eu sei que vai ter aquele processo da pele ficar mais vermelha, vai descamar. E aí eu falo assim, olha, aproveita esse momento para você despedir dessa máscara que você usou até agora, porque agora vai vir uma nova pele, é um novo momento. Então assim, eu tento fazer essas conexões, sim, entendeu? Verdade. Porque hoje as pessoas estão muito carentes. Eu falo assim que você não tem que entregar resultado, você não tem que entregar produto, você precisa entregar uma pessoa melhor. Então assim, porque eu trabalhar muito a expectativa do outro, porque às vezes o que ela está buscando ali, ela acha que a pele dela ficou muito boa, mas na conversa, no acolhimento, na escuta, para ela aquilo se supera qualquer coisa. Verdade. Isso que é o bom, porque
A vida é de momentos mesmo, né? Sim. Aquilo que você descobriu lá, tipo, você está vendo o primeiro dia do resto da sua vida, é fantástico. Uhum. Né? Sim. E eu falo, o ano que vem eu vou fazer 70 anos. Aí eu falo para os meus amigos, aqueles que ficam lá, eu falo, olha, cada dia que a gente tem aqui é um dia menos na Terra. Então tem que viver bem. Sim. Né? E eu falo assim, quando você fica só pensando no baixo, você pensa quantas primaveras a gente tem. Uhum. E vai ver pelo lado bom. É. E aí tudo acontece mesmo. É. Na vinda pra cá, eu estava conversando com essa minha amiga e a gente estava falando assim, né? Quando nesse processo de perder e engravidar de novo, perder, as pessoas falam, nossa, meu Deus, mas você vai ainda continuar tentando? Assim, lógico que eu tinha sofrimento, né? Tinha dor, só que eu falo, você precisa passar por aquele inverno, por aquele outono, né? Você sentir realmente qual é o sabor, qual é o cheiro daquela ferida, daquela dor, daquela lágrima, porque é a tua história, não adianta você negar. É verdade. Ela vai caminhar contigo o resto da vida, não tem como você passar uma borracha, esquecer, aquilo vai te acompanhar. Então, enquanto você não chama, eu falo, quando você não chama essa dor para sentar frente a frente, tomar um suco, um café e olhar nos olhos dela e fazer daquela assim, ó, você vai ser minha companheira, então a gente vai ter que caminhar juntas, então você não me machuca mais. Não que você seja minha melhor amiga, que eu ame, eu ostente contar essa história, mas assim, você é presente, eu sei da sua presença em mim e tá tudo bem. Então assim, eu não sentia dor, eu aprendi a conviver com isso. Tem aquela, não é metáfora, é uma história de bambu chinês, você já ouviu falar? Sim, que começa lá embaixo, né? Demora anos para aprofundar. E todo mundo acha que está mirradinho. Aprofundar a raiz e tal. E aí, quando ele resolve crescer, cresce muito alto. Aí quando vem o vendaval, as chuvas, ele se curva. Então, a flexibilidade de sentir essa dor, de se permitir, entendeu? Não ficar rígido. E aí quando vem o sol, a primavera, né? Você se coloca em pé novamente. A gente tem que ter eu vejo essa flexibilidade na vida. Então assim, não tenho dor, não tenho mágoa. Eu aprendi a conviver com isso. Ô Carol, quanta sabedoria. E você é muito jovem, a maturidade vai ainda te dar um monte de surpresas boas. Amém. Sem dúvida. Perfeito. Carol, nós estamos antes finais, eu quero que você volte outras vezes, tá? Você pode deixar seus contatos? Claro. Eu vou escrever também, mas sempre bastante. Certo. Meu Instagram é Carol Tarelho, aí o telefone é o prefixo 19 994710440 e tem a Clínica Tarelho também no Google, né, o site. Perfeito. Tá ótimo. Carol, gratidão, tá? Eu queria que você deixasse uma mensagem, principalmente para as mulheres que têm o público, tá? Para visitar a sua clínica, tá? O que você pode beneficiar. Eu acho que nessa entrevista você já fez o máximo de energia de coisa boa. Se quiser falar alguma coisa, vontade. Tá. Eu convido a vocês, né, que têm a necessidade, eu falo que as mulheres, elas estão em constante tentando equilibrar os pratinhos. E essa vida, ela é muito agitada, ela é muito corrida, muitas vezes estressante, a gente está sempre vivendo ou o passado ou o futuro, muito difícil a gente conseguir estar presente no agora. E eu falo, quando a gente começa a se cuidar, a gente começa a olhar para dentro, a gente começa a se olhar, a gente começa a ter mais contato com o que realmente importa na nossa vida. Então, para você que é empreendedora, para você que é mãe, que você é meu público, eu falo que esse é o meu nicho, entendeu? Você que é mãe, que é empreendedora, que quer ter um momento melhor, eu falo a longo prazo, com seus filhos, quem a gente gosta de cuidar, a mulher gosta do cuidar do outro. Então, assim, começar cuidando de você, porque quando a gente cuida da gente, a gente tem maior cuidado com o outro, paciência com o outro. Então, eu espero vocês lá na clínica. Tem também avaliação online, eu trabalho com direcionamento de skincare. A minha especialidade é manchas e flacidez, né? Tem vários tipos de tratamento, mas a minha especialização é essa, de manchas e flacidez. Interessante.
Ó. Carol, obrigado. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz. Eu também, gente. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica profissional, Carol Taleiro. Nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.